Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um arquivo misterioso. Bem-vindos a mais um vídeo. Já deixa o like pra mim aqui no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Me segue também nas minhas redes sociais, que todos os sábados tem arquivo misterioso lá no TikTok. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja de acessórios, a Larite Acessórios. Vão lá dar uma conferida, tá bom? Vou estar deixando aqui também. Então bora lá começar o arquivo misterioso de hoje. Nosso arquivo misterioso de hoje vai contar a história de Derek Todd Lee, o assassino de Baton Rouge. Derek Todd Lee nasceu em 5 de novembro de 1968 em St. Francisville, Louisiana. Aí o pai dele foi diagnosticado com transtorno de bipolaridade. Então o pai dele não criou ele e nem os irmãos. E o Derek cresceu com 13 irmãos. Alguns eram irmãos e outros eram meio-irmãos. E a infância do Derek foi muito conturbada e a adolescência dele foi pior ainda. E ele conta que uma vez, quando ele tinha 3 anos, o padrasto dele espancou ele enquanto a mãe dele assistia. Então ele já veio de vários transtornos desde criança, né? E ele sofreu muito na infância com a mãe, com o pai e com o padrasto, né? E o Derek tinha problemas na escola, né, por conta de todas essas coisas que ele tinha passado na infância. Então ele tinha repetido alguns anos e ele fazia reforço, né? E ele sofria muito bullying por fazer esse reforço. E todo mundo chamava ele de especial e fazia muito bullying com ele. E a família dele também não apoiava ele em nada, então ele começou a descontar a raiva dele, abusando de animais e observando a vizinhança. Aí nesse ponto começou a fixação dele por observar as pessoas, ele virou tipo um stalker. E as primas dele contaram que teve uma vez, quando ele era adolescente, que elas viram ele espiando elas trocarem pela janela. Derek foi acusado algumas vezes, mas todas as vezes ele conseguiu inventar uma desculpa e saiu ileso. Ele foi acusado de voyeurismo, perseguição e roubo. Todas essas vezes ele conseguiu escapar. Ele inventou alguma desculpa e saiu ileso. E o Derek largou a escola, né, na adolescência. E ele passou mais tempo começando a espiar as pessoas. Então ele largou a escola e os problemas dele começaram a dar início aí também. Ele chegou a incendiar o próprio carro dele para conseguir o dinheiro do seguro. E ele começou a ter várias brigas com a mãe dele, né? Quando eles estavam morando todos juntos. Ele começou a ter várias brigas com a mãe dele. E ele também foi acusado por um homem de espiar a mãe desse homem. Então a primeira vez que ele foi acusado foi nesse caso. Em 1998, o Derek se casou com a Jacqueline Denise Sim, e eles tiveram 2 filhos, a Doris Lee e o Derek Todd Lee Jr. E o casamento deles foi bem por um tempo, até que 2 anos depois eles se separaram e a Jacqueline acusou ele de abuso, cometer várias agressões contra ela. E em 1989, né, ele ameaçou o sogro dele, né, o pai da Jacqueline, com uma arma. E essa foi a gota d'água para ela e eles acabaram se separando. Mais tarde, nesse mesmo ano, ele também teve uma briga no bar em St. Francisville. E lá ele foi preso e a polícia aconselhou ele a terapia. Só que ele nunca compareceu e nunca fez terapia. E acredita-se que a primeira vítima do Derek foi Connie Warner. Nunca chegou a ser comprovado, mas acreditam-se que ele tenha matado. E ela era uma contadora de Zachary, Louisiana, e eles moravam perto ali, os dois, né? O Derek e ela moravam numa área perto, na área de subdivisão de Oak Sheldon. 2 de setembro, as autoridades encontraram o corpo dela perto de um capitólio do estado. E infelizmente, nessa época, um pouquinho antes, em 26 de agosto, passou um furacão pela cidade, né, pelo estado, e acabou varrendo, né, todas as provas que eles tinham, que eles podiam pegar. E a causa da morte dela
foi constatada que ela foi espancada até a morte e teve uma fratura no crânio, que foi a causa principal da morte. A outra vítima do Derek foi o Andy Melbourne. Ele sequestrou ela enquanto ela estava na casa dela com o filho dela em 1998. Ela estava na casa dela com o filho, então o Derek invadiu a casa, ele sequestrou ela, ele abusou dela e esfaqueou ela até a morte. E o Derek tinha uma namorada, a Cassandra, que ele teve outro filho, Dedrick Todd Lee. E o Derek já sempre foi muito violento. Em um episódio em 2000, ele estava com a Cassandra no estacionamento de um bar. Então eles estavam juntos, né, dentro do carro. Então ele abre a porta, puxa ela, joga ela no chão e começa a espancá-la. E o dono do bar, né, viu essa cena e logo começou a gritar com ele e chamou a polícia. E mais uma vez o Derek não foi acusado e ele só inventou uma desculpa lá e a polícia acabou liberando ele. Então ele sempre foi muito agressivo, mas ele tinha um relacionamento com a Cassandra e eles demoraram para se separar. Em setembro de 2001, o Derek foi outra vítima. Era Gina Green. Ele acabou matando ela em Baton Rouge. Outra vítima só foi em 2002. Ele atacou uma jovem, Geraldine DeSoto. E em maio do mesmo ano, o Derek sequestrou e matou Charlotte Pace. Ela era uma recém-formada da universidade e ela morava em Baton Rouge e o Derek matou ela nessa mesma cidade. Então ele abusou dela e a matou. E em 12 de julho de 2002, o Derek fez outra vítima, Frankie Namor. Ele abusou dela, a espancou e cortou a garganta dela. E em 21 de novembro de 2002, ele fez outra vítima, Trinisha Colombo. Ele abusou dela, a espancou até a morte. Em 3 de março de 2003, o Derek fez outra vítima, a Carrie Yoder. Ela foi abusada e foi estrangulada até a morte. E essas são as vítimas confirmadas que o Derek fez, mas acredita-se que ele tenha feito mais de 17 vítimas. Nos anos 2000, todas as penitenciárias foram obrigadas a coletar amostras de DNA, né, de todos os presos e também das pessoas que moravam em St. Francisville. Por ser uma cidade pequena e por ser muito caro, né, coletar todas essas amostras, as autoridades nem ligaram e acabaram não coletando, né? Aí que tá o erro. Se eles tivessem coletado essa amostra do Derek, tinha evitado todas essas vítimas, né? A maioria, pelo menos, porque eles já iam achar, né, o DNA do Derek, né, que estavam nas vítimas, ali de primeira, né, não ia precisar fazer todas essas vítimas. E um erro das autoridades foram que no banco de dados do FBI falaram que provavelmente o assassino, um homem branco de 25 a 35 anos. Então, as autoridades começaram a procurar possíveis perfis, né, de homens brancos que moravam por ali, que eram suspeitos. Então Derek foi descartado, né, porque ele não batia com nenhum desses perfis. Aí tá um grande erro da polícia. Então por muito tempo eles acreditavam que era um homem branco. Em 9 de julho de 2002, a Diane Alexander, ela procurou a polícia e relatou que um homem afro-americano tinha invadido a casa dela e abusar dela. Então a polícia já mudou aí, né? Porque eles acreditavam que esse homem era o assassino e que as amostras estavam erradas, né? Então a partir daí eles fizeram uma nova investigação e essa investigação apontou que o assassino era um homem afro-americano. Então, a partir daí, o rumo da investigação mudou completamente. Então, em 5 de maio de 2003, as autoridades fizeram, né, uma comprovação. Eles fizeram vários exames e comprovaram, né, pegaram o DNA do Derek e bateram com o DNA da cena do crime. Então, o DNA dele bateu com todas as cenas dos crimes, né, da Pam, da Trinisha e da Carrie e das outras também. Então a polícia logo foi à procura dele, mas ele já tinha fugido, né, da cidade e do estado.
Mas não demorou muito para a polícia achar ele, né? Eles foram até a ex-mulher dele, né, a Jacqueline, e ela tinha notícias dele, porém ela achava que ele era inocente, mas depois que ela viu, né, uma reportagem dele dizendo que ele estava foragido, ela começou a acreditar e resolveu ajudar, né, as autoridades. Ligou para as autoridades e disse que ele estava em Atlanta. Então, em 27 de maio de 2003, o Derek foi finalmente preso. E as autoridades contaram que ele não resistiu à prisão, que ele confessou, ele foi considerado culpado de várias outras vítimas, porém ele não foi acusado pelas outras vítimas, né? Porém, ele acabou falecendo em 21 de janeiro de 2016, aos 47 anos. Ele morreu de uma doença cardíaca. Então foi esse, gente, o arquivo misterioso de hoje. Então agora eu vou dar minha opinião para vocês. Eu acho que o Derek, né, ele tinha que ter sido condenado por todas as outras vítimas, né, e pela possível vítima, né, também, que ele não foi condenado. E acredito também que ele deve ter feito outras vítimas, né. E mais uma vez, eu acho que o trabalho das autoridades, né, foi muito mal feito, porque eles podiam, né, ter coletado essa amostra muito antes e ter evitado todas essas vítimas, né. E também eles não ter coletado certo, né, a amostra de DNA dos crimes, tanto que eles acharam, né, que o assassino era um homem branco. Se eles desconfiassem, né, que era um homem negro, eles já podiam ter achado há muito tempo, né, o Derek. Ele podia ter se tornado um suspeito muito antes. E também acho que ele passou pouco tempo preso, né, ele morreu novo, né, no caso, e não passou tanto tempo preso quanto ele merecia. Então é isso, gente, minha opinião sobre o caso. Eu quero saber a opinião de vocês também. Deixem aqui nos comentários pra mim. Me deem sugestões de casos, tá? Deixa o like pra mim, tá bom? Não esquece que me ajuda bastante, ajuda o canal a crescer, ajuda a divulgar também. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Me segue também nas minhas redes sociais. Tem arquivo misterioso todo sábado, tá, gente? Lá no TikTok. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo Arquivo Misterioso.